Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. O Brasil está vivendo um momento de pânico generalizado. Um problema que nós estamos enfrentando, que não atinge apenas a nossa nação, mas que atinge o mundo inteiro, as nações do mundo. Uma pandemia que traz os transtornos na saúde, e principalmente saúde e economia. Todos nós estamos sendo, de alguma forma, atingidos por esta grande tempestade viral que tem acometido vidas, adoecido muitos, ceifado vidas, independente se é pobre ou rico, se é negro ou branco, independente do seu credo, independente da sua fé. A minha pergunta é: o que fazer nessa fase? O que fazer diante desse cenário que nós estamos? Num momento como esse que nós enfrentamos tão difícil, muitas pessoas se rendem ao medo, muitas pessoas entram em pânico, muitas pessoas, elas se desesperam, algumas outras se precipitam, não aguentam as pressões, dão cabo da própria vida. Mas a palavra de Deus, ela tem para nós uma saída. E essa saída que a palavra de Deus nos aponta, ela traz alívio, ela traz o consolo, ela traz esperança, ela traz segurança, ela traz serenidade e ela traz confiança para todo aquele que na Bíblia crê. Todos nós estamos numa guerra invisível. Todos nós estamos lidando com um inimigo que é invisível, mas que é real. E é natural que muitas pessoas tenham medo. E nesse texto que nós estamos considerando, Isaías 41, versículo 10, tem uma ordem expressa de Deus para nós. E a ordem de Deus é: não tenham medo. Não tenham medo. E por que Deus diz não tenham medo? Porque Deus nos conhece. A Bíblia diz que foi Ele quem nos fez. E Ele sabe que o medo é o sentimento mais comum abrigado no coração do homem. E por isso essa é a ordem mais repetida da Bíblia. Os pesquisadores dizem que são 365 não tenham medo, não temas, na Bíblia inteira. Exatamente o número de dias do ano, para que cada dia você possa ouvir essa ordem de Deus para a sua vida, para que você não se desespere, para que você não se amedronte, mas para que você venha confiar nele. Deus nos conhece, foi Deus quem nos fez. Ele sabe o sentimento de medo que existe no coração de cada um de nós, principalmente quando nós enfrentamos os desafios da nossa vida. Eu sei também que não basta chegar para você e dizer para que você não tenha medo simplesmente assim. Mas a pergunta é: como não se render ao medo num cenário desses que nós estamos nesses dias? O texto vai nos dar algumas orientações, alguns apontamentos para nós superarmos esse desespero, esse medo, essa insegurança. Em primeiro lugar, o texto diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo, disse Deus. Então veja que a presença de Deus nas dificuldades, a presença de Deus nas lutas, a presença de Deus nas tempestades da vida é que vai nos fazer vencer o medo. A questão não é a ausência de lutas, de problemas ou dificuldades, a questão é a presença de Deus. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Ela traz estabilidade, ela traz segurança, ela firma o nosso coração, a nossa mente, ela nos traz confiança de que Deus está no controle de tudo. E Ele diz aqui: eu sou contigo. O texto não está dizendo que a luta não existe. O texto não está dizendo que o problema não existe. O texto não está dizendo que a crise não é real.
O texto não está dizendo que essa pandemia não é uma ameaça para o mundo. As nações mais ricas estão sofrendo tanto quanto as mais pobres. Nessa hora, todo mundo está reconhecendo que o dinheiro não resolve. Em momento como esse, as nações, elas estão compreendendo que a ciência não tem uma solução rápida. Todo mundo está conseguindo ver com seus próprios olhos que a raça humana é completamente vulnerável. Nós somos tão frágeis. Mas nós temos a consciência de que o nosso Deus é poderoso. Nós somos tão pequenos, mas nós temos a consciência de que o nosso Deus é grande. Nós somos tão falíveis, mas temos a consciência de que o nosso Deus não falha. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus é soberano, e o texto diz que Ele está conosco, e é a presença de Deus em nós que nos consola, é a presença de Deus em nós que aquieta a nossa alma, mesmo diante das dificuldades da vida. Essa presença, quando vem, ela vem acalmando o nosso coração, mesmo com o problema não tendo sido resolvido. Como Davi dizendo no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, Tu estás comigo. Como a promessa que Jesus fez aos discípulos em Mateus 28 e 20, suas últimas palavras antes de ser assunto aos céus, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fechamento da história. Deus é soberano. E esse Deus que é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E esse Deus que está no controle de todas as coisas, e que é soberano, Ele está com você, Ele está com a sua família, Ele está com aqueles que nele confiam. Esse Deus é aquele que nos cerca com seus braços, aquele que cuida de nós, aquele que protege a nossa vida. Louvado seja Deus. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Segundo lugar, o texto vai dizer: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se o Deus Todo-Poderoso é o teu Deus, então você tem uma âncora firme nos momentos de angústias. Se o Deus Todo-Poderoso é o teu Deus, então você tem uma âncora firme nas tempestades da vida. Quem sabe você que está me ouvindo hoje, quem sabe os seus refúgios sejam tão frágeis. Quem sabe o seu refúgio está em ídolos. Quem sabe o seu refúgio está em falsos deuses. Quem sabe o seu refúgio está em falsas crenças. Quem sabe o seu refúgio está em falsas filosofias, em falsas ideologias. Eu te convido, no dia de hoje, a desviar o seu olhar desses fundamentos que são frágeis demais e colocar os seus olhos no Deus único e verdadeiro. Só existe um Deus. Só existe um Senhor, e Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é incomparável, Ele é único. Se você confia em Deus, você não precisa viver com medo diante do cenário que te cerca nos dias de hoje. Você não precisa se amedrontar diante de tudo isso que nos acomete, porque o nosso Deus é criador, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é sustentador, o nosso Deus é redentor, e o nosso Deus é consolador. Ele é o Deus da sua vida. Se Ele é o Deus da sua vida, não há o que temer. Nessas horas, as crenças vãs não resolverão. Nessas horas, as vãs filosofias não acalmarão o seu coração. Nessas horas, o dinheiro não aplacará a insegurança da sua alma. Nessa hora, o poder político não vai trazer resposta, nem consolo. Mas se o Deus vivo e poderoso, se Ele é o Deus da sua vida, você vai vencer essa crise sem que o desespero tome conta de você. Em último lugar, terceiro lugar,
o texto vai dizer: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você não precisa se desesperar porque Deus está com você. Ele disse: eu sou contigo, eu estou contigo. Você não precisa se desesperar porque Ele é o seu Deus. Você não precisa se desesperar, porque Deus está prometendo aqui que Ele te fortalece, que Ele te sustenta e que Ele te ajuda com a destra do seu braço forte. Deus não abandona aqueles que nele confiam. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece nas nações, acontece ou por determinação de Deus, ou acontece por permissão dele. As coisas não acontecem como obra do acaso. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Mesmo quando vêm as tempestades, mesmo quando vêm as calamidades, mesmo quando vêm as epidemias, e como agora a pandemia, Deus continua sendo Deus, Deus continua estando no controle da história, Deus continua tendo um propósito sobre todas as coisas, e Ele tem poder de transformar o mal em bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe o grande propósito de Deus, com tudo isso que acontece à nossa volta, é que as nações se arrependam. Quem sabe o grande propósito de Deus nessa pandemia é que o ser humano reconheça que ele tem pecado contra Deus, que o ser humano reconheça que ele tem dado as costas a Deus, zombado e escarnecido da presença de Deus. Então é hora de se voltar para Ele, com o coração completamente quebrantado, rendido, arrependido, voltar-se para Deus de todo o seu coração. Quem sabe o propósito de Deus diante dessa pandemia é nos fazer reconhecer que os recursos humanos são frágeis demais, nos fazer entender que os recursos humanos são insuficientes para trazer respostas aos dramas do coração do homem, principalmente na hora de aperto, principalmente na hora do cerco, da angústia, das dificuldades, da dor, da enfermidade e até mesmo do luto. Se você se voltar para Deus, com interesse do seu coração, da sua alma, se você pôr a sua confiança no Senhor, no único Deus, não existe outro além dele, e a sua confiança tem que estar exclusivamente nele, porque ele é suficiente para você. Se você buscar ao Senhor, buscar a face de Deus, Ele vai acalmar as tempestades do seu coração. Não importa o que você tem passado, as lutas que você tem passado, talvez lutas que as pessoas não saibam, é só você e Deus. Mas o nosso Deus tem poder de tirar o medo da sua alma. Ele tem poder, ao entrar na sua vida, de trazer serenidade para você. Ele tem poder de dar descanso para a sua alma, de livrar você, purificar você e trazer para você salvação. Esse é o plano dele, salvar você e te dar a vida eterna. E sobre tudo isso que nós temos enfrentado nesses dias de hoje, todos esses transtornos econômicos e na saúde, Deus tem poder de entrar na sua vida e trazer paz, a paz que você precisa, a paz que não é ausência de lutas, mas é a presença de Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele tem poder de entrar no seu coração, de dar a paz que você precisa para você enfrentar essa tempestade, passar nessa tempestade e sair lá na frente vitoriosamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que nessa manhã o Senhor venha acalmar o seu coração e a sua alma. O mesmo milagre que Deus operou na vida da nossa irmã Miles, Deus pode operar também na sua vida, e Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto você tem pedido, do que você tem crido, do que você tem sonhado. Deus tem poder de fazer
muito mais. Confia no Senhor de todo o teu coração, entrega a tua vida a Ele, sai do mundo, abandona as paixões do mundo, da carne, e volte-se para Deus com o coração quebrantado, arrependido, desejoso de ter uma comunhão com Deus, e viva para a glória de Deus, porque foi para isso que o Senhor te colocou nesse mundo. Deus nos criou para a sua glória, e nós não vamos encontrar paz, jamais na nossa vida, enquanto o nosso coração não for preenchido pela presença dEle, e passarmos, a partir de então, vivermos para o louvor do nome do nosso Deus. Vamos orar, curve a sua cabeça. Pai bendito, nós queremos te louvar de todo o nosso coração, queremos agradecê-lo, ó Pai, por todas as maravilhas que temos ouvido das suas obras. O Senhor continua sendo Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de sempre. Tu habitas, ó Pai, desde a eternidade. Ó Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra, e criaste a nossa vida para o Teu louvor. E por isso estamos aqui, Pai, na Tua presença. E por isso, cada dia da nossa vida, esse tem sido o nosso ideal, esse tem sido o nosso objetivo, viver para o Teu louvor. Perdoa, Pai, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, as nossas fragilidades, quando muitas vezes falhamos, quando muitas vezes nós não cumprimos com a nossa palavra de sermos fiéis a Ti e caminharmos na Tua presença. Ó Deus, nós sabemos que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. A Tua palavra diz que o justo pode cair 7 vezes o Senhor o levantará. O nosso sustento é o Senhor, a nossa confiança é o Senhor. Ó Deus, o que seria de nós se não fosse a Tua presença? Tu és aquele que cura, Tu és aquele que salva, Tu és aquele que liberta, Tu és aquele que dá vida eterna, Senhor. Fora de Ti não há vida, fora de Ti não há esperança, fora de Ti não há alegria, não há sentido, não há razão de viver. Sê conosco, Pai, por Tua misericórdia. Derrama a Tua graça sobre nós, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Ó Deus, nos ajuda, nos fortaleça, para que possamos viver na Tua presença e retribuir todo o Seu cuidado, todo o Teu zelo, toda a Tua proteção sobre a nossa vida. Retribuir, ó Deus, o bem maior que o Senhor nos concedeu, que é estar contigo na Tua presença. Não fomos nós que Te escolhemos, foi o Senhor quem nos escolheu. Que privilégio para nós, mesmo sendo vasos tão frágeis, mas o Senhor olhou para nós, nos enxergou, nos separou para Ti, não porque havia algo de precioso em nós que nos atraísse a Ti, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, Pai, porque o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo, e a causa desse amor não está em nós, mas está em Ti mesmo. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, que o Teu amor venha inundar o nosso coração, venha transbordar em nós, de tal forma que todo medo seja dissipado, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, dissipa o medo, a insegurança, a inconstância, o desespero, as precipitações. Dá-nos equilíbrio para que possamos enfrentar essa tempestade, e esse equilíbrio só se faz real quando a base dele é a Tua presença, porque quando o Senhor vem colocando em ordem toda a nossa vida, Pai. Ó Senhor, toma-nos em Tuas mãos e faz em nós aquilo que Tu queres, nos ajuda em todo o tempo, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, e o Senhor nos sustenta com a Sua destra fiel. Te louvamos de todo o nosso coração, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.